Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do Esse Teu Canal. E hoje vamos continuar comentando sobre slides. No último vídeo, meu amigo Nestor falou sobre esse tema. Como eu acho um tema importante para o profissional de segurança, a gente faz muitas apresentações, resolvi falar mais um pouco sobre esse assunto. Então, bora lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente, que o slide é um apoio, é um suporte. Lembra quando você estava lá no ensino médio, que você tinha um papelzinho lá para fazer sua apresentação? É mais ou menos isso, tá? Então ele não é o principal. O principal é a tua informação. Ele está ali só para suporte. Ele não deve ser a estrela principal. E também, o Nestor falou sobre a questão do roteiro, de elaborar o roteiro. É muito importante ter um bom roteiro. Mas antes do roteiro, para você poder elaborar, você tem que pensar qual é o público-alvo. Eu vou falar com a direção, eu vou falar com trabalhadores do chão de fábrica, vou falar com professores do SESMIT. Eles entendem ou não entendem desse assunto? Porque isso vai fazer com que você defina melhor o seu roteiro. Tá? Aí vai começar a escrever o roteiro. Primeira coisa que você tem que pensar assim, já sabe o público-alvo? Na sequência, qual é o objetivo? Ou seja, o que você pretende alcançar ao final dessa palestra? Então fique pensando da seguinte forma. Ao final, o que eu quero que as pessoas que me assistiram saibam responder? Elas precisam saber responder sobre isso. Então, o que eu preciso passar durante essa apresentação para que elas consigam ter essa resposta até o final? Tá? Aí depois, o que você começa a fazer? Os slides. Esses slides, toma cuidado para você não pegar aqueles templates prontos que já são batidos, todo mundo conhece. Então, eu já vi esse template em algum lugar. Tá? Não é que você não possa usar template. Lógico, o ideal era a gente mesmo elaborar. Eu sempre que eu tenho um tempo, eu elaboro. Mas eu já peguei alguns templates também. Só que quando eu pego esse padrão, nesse modelo de template, o que eu faço? Eu tento pegar, entro num site que tem esses templates e pego alguma coisa que não tem nada a ver com o meu tema. Então, vou falar sobre segurança de trabalho, pego um template lá sobre espaço sideral. Por quê? Porque vai ser mais fácil de você, das pessoas não terem visto, porque não é tão usual usar para aquele tipo de tema na área de segurança. Então, sempre que for possível, faz isso. E uma dica que é extremamente importante, eu já fiz muitas palestras, e as minhas melhores palestras são quais? São aquelas onde eu conto uma história, tá? Onde eu uso um storytelling, ou seja, era um trabalhador que fazia isso, depois fez isso. São as melhores, porque você consegue engajar o público, as pessoas. O que aconteceu com esse cara mesmo, tá? Então, toda vez que você conseguir colocar lá, gerar uma historiazinha, sempre funciona, tá? Por exemplo, o Nestor, ele tem a história da vida dele. É uma história, uma apresentação muito bacana, porque tem um storytelling. Então, eu lembro que os alunos assistiram e gostaram muito dessa apresentação. Eu tenho uma apresentação de espaço confinado, que é um storytelling. Então, toda vez que você tem uma historinha, isso faz com que as pessoas se prendam mais àquilo. Então, o que mais você tem que tomar cuidado na hora que você já está fazendo os slides? Não criar slides com aquelas passagens com som, que embolam toda a imagem para aparecer. Não, o mais direto possível. Aquilo ali retarda a apresentação. E lembra, o principal não é a apresentação. O principal é você e está usando ali apenas como referência. Então, como o principal é você, o que tem que ter nessa apresentação? Só tópicos. Os meus melhores slides são como? O título e uma imagem, uma foto. O título e uma imagem. E mais nada. Tá? Lógico, para isso você tem que estar treinado. Ah, professor, eu não consigo, eu tenho que ter lá um texto. Ok, mas o mínimo possível. Quanto menos texto, melhor. Como é que eu faço isso? Por exemplo, às vezes, em alguns slides, eu preciso de algum texto. Por exemplo, é um item legal, eu vou precisar citar. Então, não tem jeito, vou ter que colocar. Mas eu tenho por hábito colocar fontes maiores. Então, por exemplo, uso Arial 23. Porque já é uma letra um pouquinho maior, fora o título, tá? Então percebe que não vai ter como eu colocar muita coisa. Eu ainda vou colocar uma foto, uma imagem, alguma coisa assim. Então, só de fazer isso já impede você de deixar tão cheio lá o seu slide. Tá? O que mais aqui que você tem que fazer? Você pode utilizar também sites que têm imagens já de qualidade. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tem o Unsplash, que eu acho muito bacana, você coloca lá
quer falar sobre educação, aí você coloca lá, vai aparecer várias imagens sobre isso. E tem o Pixels também. São fotos gratuitas. Tá? Essa que é a principal vantagem. Tá? Você não tem problema de, estou usando a foto do fulano, coisa. Não, é gratuito. Você pode usar à vontade. Tem algumas lá que são pagas também. Quando você terminar, isso é um problema também grande, quando você terminar a apresentação, dá uma revisada no texto. Tá? Por quê? Por exemplo, eu estou lá assistindo a apresentação, de repente eu vejo lá um N a mais ou um T a menos. Putz, aquilo já me puxa e eu disperso. Eu já fico pensando, se aparece mais de um, 2 ou 3, eu já fico pesquisando. Aonde é que está o erro no slide? Vira um jogo de 7 erros. E você dispersa daquele apresentador. Então, toma cuidado, dá uma revisada final, pede para alguém dar uma olhada. Isso aí faz muita diferença também. Tá? E aí, como é que você vai fazer a estrutura? Uma boa estrutura é problema. Então, uma pergunta, alguma coisa, qual o problema? Depois, a solução geral e os benefícios. É bem simples, mas já dá uma estrutura. Você vai colocar lá, o problema que eu quero resolver, que eu quero passar, é isso aqui. Pá. Aí depois, a solução geral, aí tu explica essa solução e os benefícios dessa solução. É uma estrutura possível. Tá? Eu tenho um livro que eu gosto em relação à apresentação, não é sobre slide exatamente, mas acho que vai te ajudar. É esse aqui, ó. Designer para quem não é designer. É do Robin Williams. Então, qual a vantagem disso? Esse aqui eu tenho a 4ª edição. Não sei se tem uma edição mais atualizada. É um livro que ele vai te dar assim, orientações de imagem. Então, alinhamento, fonte, para não misturar as fontes. Então, apesar de não ser um livro sobre slide, ele vai te ajudar muito na elaboração do teu slide. Recomendo. E um outro também que eu gosto, esse aqui, ó, Super Apresentações. Tá? Então, esse aqui é da Panda Books e o autor é o Johnny Galvão e Eduardo Adas. É Como Vender Ideias e Conquistar Audiência. É sobre apresentação, mas ele é bem ilustrado, tá? Um livro muito bacana. E ele vai ter uma parte sobre os slides também. Tá? Então, é um bom livro, é sobre a apresentação como um todo, mas ele te dá também esse foco nos slides especificamente. Então, resumindo a história, faz o roteiro, pensa no público-alvo, estabelece, eu preciso ao final do treinamento que as pessoas saibam responder isso, tenta fazer uma historinha, toma cuidado na apresentação para não ficar carregada e tem lá um problema, uma solução e os benefícios. Acho que vocês talvez tenham algumas dicas, coloca aí embaixo nos comentários. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? Coloca aí embaixo ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal.